A história da colônia de Roanoke é um dos mistérios mais intrigantes da história americana. Fundada no final do século XVI por colonos ingleses na costa da Carolina do Norte, os colonos misteriosamente desapareceram, deixando para trás apenas a palavra Croatoan. A primeira tentativa de colonização da ilha de Roanoke ocorreu no final do século XVI, quando o explorador Sir Walter Raleigh enviou uma equipe liderada por Sir Ralph Lane para estabelecer uma colônia na ilha. No entanto, essa colônia não teve sucesso e logo foi abandonada após cerca de um ano devido a dificuldades e conflitos com os povos nativos da região. No ano de 1587, o governador John White assumiu a liderança de uma expedição composta por 117 colonos, que cruzaram o oceano em direção à América do Norte. O principal objetivo da expedição era estabelecer uma colônia na região da Carolina do Norte. Nessa jornada, homens, mulheres e crianças embarcaram buscando construir uma nova vida nas terras inexploradas de Roanoke. Ao desembarcarem na ilha, os colonos se viram diante de um cenário deslumbrante, mas também desafiador. O governador John White foi uma pessoa importante nessa missão. Ele não enfrentou apenas dificuldades para iniciar a colonização, mas também para conviver pacificamente com as populações indígenas locais. Eles sabiam que estavam fazendo algo muito importante na história da exploração e colonização das Américas. Eles se esforçaram para criar uma comunidade que refletisse suas esperanças e ideias. No entanto, a nova vida não foi fácil. Construir abrigos simples foi apenas o começo de uma série de dificuldades que estavam por vir. Para sobreviver em uma terra desconhecida, os colonos tiveram que usar suas habilidades para encontrar comida e abrigo em meio à natureza selvagem. O passado sombrio pairava sobre a região de Roanoke, fazendo com que os esforços dos colonos fossem realizados com precaução. Mas mesmo diante de todos os desafios que os colonos enfrentaram, as dificuldades persistiam. Diante dessa situação, John White decidiu deixar temporariamente a colônia para buscar auxílio e suprimentos na Inglaterra. Porém, o mundo naquela época estava imerso em conflitos e guerras, o que dificultou o plano de retorno de John White à colônia. Após uma longa ausência, John White finalmente conseguiu voltar à colônia. Entretanto, a paisagem que se desdobrava diante dele mostrava uma colônia abandonada. A única pista que havia naquele lugar eram as palavras Crow e Croatan escritas em uma árvore. Croatoan era o termo associado a uma tribo nativa como que habitava as ilhas próximas à colônia. A perspectiva de John White era de que os colonos talvez tivessem se dirigido até lá em busca de assistência. Mas devido a condições climáticas adversas e escassez de recursos, White não conseguiu investigar pessoalmente a situação na ilha de Croatoan. Com isso, ele foi forçado a retornar à Inglaterra. O enigma dos colonos desaparecidos de Roanoke permanece um mistério intrigante. A teoria de que eles possam ter se juntado à tribo Croatoan oferece uma possível explicação para o seu sumiço repentino. No entanto, a falta de provas concretas e a incapacidade de John White de verificar essa hipótese deixaram uma lacuna na história. A história dos colonos de Roanoke tem desafiado a compreensão por gerações, gerando uma série de teorias ao longo dos anos. John White deixou registrado que os colonos desejavam se mudar para 80 quilômetros no interior do continente, o que indica que eles queriam avançar para um local mais distante da costa. Em 2012, pesquisadores notaram um remendo em um mapa desenhado por John White, e por baixo desse remendo havia uma imagem de um forte perto de uma enseada chamada Albemarle Sound. Esse forte ficava a cerca de 80 quilômetros a oeste da ilha de Roanoke, exatamente como John White tinha mencionado. Os estudiosos acham que John White queria esconder esse forte dos espanhóis, porque eles não queriam que soubessem que havia uma colônia inglesa naquela área. Os espanhóis tentaram encontrar a colônia, mas também não conseguiram. Eles pensavam que a colônia perdida era uma ameaça para o controle deles sobre a América do Norte. Em 2015, um grupo de pessoas liderado por um homem chamado Luke Cat começou a escavar a área que estava marcada no mapa, perto de uma aldeia de nativos americanos chamada Metaken. Eles encontraram pedaços de cerâmica da Inglaterra, que provavelmente pertenciam aos sobreviventes da colônia perdida. Eles também escavaram um lugar chamado Sítio Y, que estava a 3 quilômetros de distância do Sítio X. Nesse local, eles encontraram muitas mais cerâmicas europeias.
sugerindo que pelo menos alguns dos colonos deixaram a ilha de Roanoke depois que John White partiu em 1587 e levaram suas cerâmicas com eles. Pode ser que um pequeno grupo tenha começado a plantar coisas e viver perto dos nativos americanos enquanto esperavam por ajuda que nunca chegou. O que teria realmente ocorrido com os colonos que desapareceram? Será que eles se juntaram com as tribos locais em uma tentativa desesperada de sobreviver? Teriam sido vítimas de conflitos com tribos nativas ou talvez de uma epidemia? Ou será que um evento sobrenatural inexplicável realmente os levou? Afinal, será que um dia descobriremos o que realmente aconteceu em Roanoke?